Oi, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero vir trazer novamente um devocional. Faz tempo que eu não trago a mensagem aqui de Deus e o Espírito Santo, ele mostra quando a gente precisa obedecer, né? Eu fico até emocionada, porque o agir de Deus, ele é muito lindo em nossas vidas. Se tiver um pouquinho de barulho, é por conta da minha máquina, tá? Mas isso não vai interromper aqui essa mensagem. Eu quero ler aqui para vocês o devocional de hoje, 27 de agosto, o chamado de Jesus. Eu amo esse devocional aqui, já tem 2 anos que eu tenho ele. E quem se interessar, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo e nos comentários, porque ele é um por dia, são 365 mensagens para o ano. Ele não é específico para cada ano, ele é específico para o ano todo, tá? Então, fala assim: passe algum tempo comigo pelo simples prazer de estar em minha companhia. Posso iluminar o mais nebuloso dos dias. Posso tornar o cotidiano interessante. Você tem de repetir muitas tarefas no dia a dia, e essa monotonia pode atrapalhar seu raciocínio, fazendo com que sua mente passe a funcionar no piloto automático. Uma mente sem foco fica vulnerável ao mundo, à carne e ao mal, coisas que deprimem seus pensamentos. À medida que seu raciocínio se deteriora, você fica mais confuso e sem rumo. O melhor remédio para isso é redirecionar seu coração para mim, que sou seu companheiro constante. Até mesmo o mais conturbado dos dias se abre à sua frente quando você anda ao meu lado. Eu o sigo para onde você for, iluminando seu caminho. E essa mensagem diz assim: nós temos uma rotina e muitas das vezes entramos num automático. E esse automático faz a gente fazer as coisas assim, né? Praticamente meio que atropelado, e às vezes a gente não tira um tempo para Deus. Eu venho aprendendo muito, a gente aprende a cada dia com os anos, e a gente precisa buscar primeiro o reino dos céus. E por quê? Porque é onde Deus fala conosco. Se a gente não buscar Ele, a gente vive um dia atropelado. E Deus, Ele não quer isso. Ele quer que nos dias, às vezes, mais conturbados, a gente busque a Ele. Vai vir o cansaço, o desânimo, a falta de vontade. E é nesses dias que nós precisamos buscar Ele. Porque se não buscarmos a Ele, a nossa vida vira sem sentido. Às vezes tomamos decisões precipitadas e com a presença de Deus, com o Espírito Santo, possamos ser diferente, né? E eu quero também ler uma parte aqui em Jeremias 5, versículo 10. Vão por entre as suas vinhas e destruam-nos, mas não acabem totalmente com elas. Cortem os seus ramos, pois eles não pertencem ao Senhor, porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá têm me traído, declara o Senhor. Mentiram acerca do Senhor, dizendo: Ele não vai fazer nada, nenhum mal nos acontecerá. Jamais veremos espada ou fome. Os profetas não passam de vento, e a palavra não está neles. Por isso, aconteça com eles o que dizem. Muitas das vezes duvidamos da palavra de Deus, porque a verdade é o seguinte: o que plantamos, nós colhemos. Se vamos plantar um pé de maçã, vamos colher maçã. Não podemos plantar um pé de maçã e querer colher morango, porque isso não vai acontecer. Então, quando a gente planta o bem, a gente vai colher o bem. Quando a gente planta o mal, a gente vai colher o mal. E isso é verídico. Pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Deus, ele faz a justiça dele. A gente não passa impune em nada nessa terra. A justiça do homem pode ser falha, mas a de Deus, ela não é. Então, a gente precisa obedecer à voz do Senhor e não duvidar do que Ele pode fazer, porque se Ele falar que a gente não obedeceu, Ele vai colocar a sua mão sobre a nossa vida. Então, aqui o povo não acreditou. Deus, Ele não destruiu aquela terra, mas Ele trouxe consequências. Eles passaram fome, né? Passaram medo. Por quê? Porque acharam que não ia acontecer nada com eles. Então, assim, a gente precisa ter a consciência do que a gente está fazendo. Então, por isso que precisamos, em primeiro lugar, buscar a Deus.
eu não consigo fazer um devocional de manhã nem nada. Mas só de você já levantar e você agradecer por ter acordado mais um dia, isso já é uma oração. Pode ser que tem dias que você realmente não vai ter tempo, mas a hora que você tiver um tempinho, pegue ali sua Bíblia ou seu celular, escute um devocional, escute uma oração, tenha sempre algum livro, né, para quem gosta, que fale de Deus. Eu gosto muito de ter, é porque eu fiz um tripé aqui com os meus livros, né? Mas, ó, eu tenho esse daqui também, ó, Café com as Mulheres da Bíblia, que é muito interessante, são 40 mulheres, e aí todas elas depois têm perguntas para podermos responder. E eu já li quanto? Eu já li 17. Então eu vou intercalando. E é muito legal ter a sua Bíblia. Gosto de ter também algo para poder anotar, tô aqui com o meu planner. E então que Deus ele possa edificar a sua vida, a sua casa, a sua família. E eu quero fazer uma oração para vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, porque hoje o Espírito Santo ele me tocou para fazer essa oração para vocês. E então que Deus ele possa renovar as forças de vocês, tanto de homens, tanto de mulheres, porque nossos dias não estão sendo fáceis, estão sendo desafiadores. O amor de muitos se esfriou, de pessoas próximas de nós, às vezes da própria família. Mas a gente tem um Pai, a gente tem um Deus que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento, que nos dá paciência. Já que eu não tenho paciência, já que eu não tenho sabedoria, peça para Deus, peça para o Espírito Santo, que Ele vai te mostrar, que Ele vai te direcionar. Às vezes tem uma voz na nossa cabeça que a gente fala assim, quem é? Quem será? E eu me perguntava, quem é? E uma vez Deus mostrou assim, sou o Espírito Santo que falo com você. Então, quando Deus ele mostra, né, aquela intuição, às vezes é Deus. Quando é algo que dá paz no nosso coração, é Deus. Quando não dá, quando há dúvidas, eu tenho certeza que não é. Então, peça para Deus também te dar direção para saber qual é a voz dele. Nós somos falhos, nós não somos perfeitos porque somos seres humanos. E que bom que somos seres humanos, porque perfeito só foi Jesus e Deus e mais ninguém. Então a gente vai errar, a gente vai falhar, mas a gente tem um Deus que perdoa a gente. Então, assim, quando a gente percebe que a gente errou, a gente tem a oportunidade de ir lá mudar. Igual Deus, ele perdoa a gente por falhar com ele. Isso acontece na nossa vida, né? Então, assim, declare sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre, né, no seu trabalho, sobre os seus filhos, que o Espírito Santo ele possa direcionar vocês para o melhor e para o caminho dele. Então, que se essa palavra edificou a sua vida, comentem aqui, curta para eu saber. Eu mesmo preciso obedecer mais à voz de Deus, porque Deus ele me mostra para trazer uma mensagem para vocês. Às vezes eu não sei quem tá precisando, mas Deus ele fala que eu tenho que levar. Porque às vezes uma palavra, nossa, muda o dia de alguém, muda a vida de alguém. Não é só ali aquele dia, é uma transformação. Então que a gente possa ser obra do Senhor na onde a gente estiver. Declare então o melhor para você, para sua casa, para sua família. Mas lembre-se, Deus ele tá te esperando. Deus ele quer o seu melhor, ele quer o seu renovo, ele quer o seu começo. Então que vocês possam ter um dia abençoado, um mês abençoado, um ano abençoado para cada um, tá bom? Então, compartilha também essa mensagem para mais pessoas serem edificados com a palavra do Senhor. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!